Fala pessoal, vamos fazer aqui uma revisão de geometria analítica na parte de retas. Parte de retas a gente tem que pensar assim, olha, se eu tenho dois pontos, no mínimo dois pontos quaisquer no plano cartesiano, eu consigo traçar uma reta entre eles. Só que isso tem que atender uma condição, que é a que a gente fala de condição de alinhamento. E que a gente já usa para generalizar, para achar a equação geral de uma reta. Então se eu tenho dois pontos aqui, por exemplo, x1, y1 e x2, y2, para eu poder encontrar aqui a equação geral dela, eu faço determinante, pego esses dois pontos, x1, y1, completo com 1, x2, y2, completo com 1, e pega um x genérico e um y genérico, completa com 1. O determinante disso tudo tem que ser igual a zero. Isso faz nascer uma equação geral. Ou seja, vai ser algo sempre do tipo ax mais by mais c é igual a zero, sempre igualando a zero. Isso aqui então te dá a noção no panorama, que toda vez que você tiver um ponto, o ponto tem que ter as coordenadas, né, x e y. E atender a condição aqui, e se somatório tudo der zero, é porque esse ponto está localizado em algum lugar dessa reta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, já aproveitando, eu posso expressar na equação geral, posso dar uma reorganizada, jogar o x para lá, o número para lá, e quem está multiplicando o y, e reescrever ela na forma da equação reduzida da reta. Então aqui já é a equação reduzida. Por quê? Porque aqui eu já te dou um panorama legal, e já até coloco mn para trocar um pouquinho os nomes, que são coeficientes aqui, são números. Porque te dá uma característica da sua reta, de forma que você não precisa sempre desenhar para você observar os padrões dela. Então, esse m que eu vou chamar de coeficiente angular, ele vai estar ligado aqui com a sua inclinação. Então, se o seu m é positivo, a sua reta é uma inclinação crescente. Se o seu m é negativo, a sua reta é uma inclinação decrescente. Só de observar esse númerozinho na sua equação, você já consegue visualizar a sua reta já. Esse m aqui, você pode calcular ele obtendo ele diretamente da equação reduzida, ou se eu não te dou a equação reduzida, você pode obter ele através da variação do y sobre a variação do x, aquele pedacinho do y sobre o pedacinho do x, ou ele está relacionado aqui com a tangente do ângulo que ele faz em relação à horizontal. Então, por exemplo, aqui eu tenho o eixo x, que é minha referência. Esse ângulo aqui, se eu pego a tangente desse ângulo que ela formou, eu tenho um coeficiente angular. Aqui está meu eixo x, aqui está aqui meu ângulo de referência. Se eu pego a tangente desse ângulo que eu te dei aqui, te dá o meu coeficiente angular, te dá essa medida desse coeficiente. Porque está ligado ali com a inclinação. Então, eu posso até falar que quanto maior a inclinação, maior a sua tangente, maior o seu coeficiente angular. Maior a inclinação, as coisas estão ligadas. Ou eu posso falar relacionado com a sua equação geral aqui, posso falar que o seu m vale menos b sobre a. Menos usual. O que é sempre bom fazer? Se você tem uma equação geral, joga para a equação reduzida, que é só isolar o y. Deixa o y sozinho, joga todos os x, os números para lá, que você vai obter seu coeficiente angular de forma muito mais prática e rápida. Esse valor aqui ele é recomendável quando você já tenha o desenho da reta. A gente vai ver isso nos casos melhores. E o n é o coeficiente linear. Coeficiente linear. O que ele serve? Ele serve para te indicar aonde que sua reta está tocando no eixo y. Então, se eu tenho o eixo y, o eixo xy, se eu faço isso aqui, esse valor aqui é o valor do seu coeficiente linear. Já te indica essa relação. Aonde toca o eixo x, quem é responsável por ele é a raiz, tá? Lembrando que isso não é um ponto. O n aqui não é um ponto. O n é uma coordenada do ponto. O n, na verdade, é o valor do y naquele ponto. E o x aqui da raiz é o valor do x naquele ponto. Porque o ponto mesmo seria as coordenadas x, que vale 0 aqui, e n, que é o valor do y. E aqui o ponto aqui onde toca o eixo x é x', que seria a sua raiz, e 0 no y aqui. Mas, só de falar, por exemplo, que aqui vale 2, eu sei que minha reta está tocando lá em cima. Se aqui vale menos 5, significa que minha reta está tocando lá embaixo. Então, já te dou uma dica com isso. Então, isso tudo são essas relações. Vamos colocar uns numerozinhos aqui e analisar melhor para ficar mais fácil. Vamos analisar aqui dois casos. Vamos supor que eu tenho dois pontos quaisquer aqui e eu quero saber a equação que passa na reta que passa entre eles.
Então, a primeira coisa eu faço o determinante desses pontos, 2, 5, completo com 1, menos 3, 1, completo com 1. E aqui, como eu quero uma equação, a equação tem que ter letra x, y e 1. O determinante disso tem que dar 0. Então, vem aqui e aplica o determinante, que repete essas duas colunas aqui. E aqui 5, 1, y. E faz o determinante. Diagonal principal, multiplica tudo, vai ficar 2. Aqui multiplicado 5x. Aqui vai ficar menos 3y. Diagonal secundária, lembra que é negativa tudo, inverte o sinal tudo. Aqui vai dar x, então dá menos x. Aqui vai dar 2y, então dá menos 2y. Aqui vai dar menos 15, então dá mais 15. Isso tudo tem que ser igualado a zero sempre. Então aí a gente pega, olha, 5x menos x vai dar 4x. Menos 3y menos 2y dá menos 5y. 2 com mais 15 vai dar 17, igual a zero. Então aqui é a sua equação geral. Se eu quero a equação reduzida, isolo o y. O que eu faço? Passo o 4x para lá e o 17 para lá. Então vai ficar assim, ó, menos 5y é igual, passei o 4x para lá, menos 4x. Passei o 17 para lá, menos 17. Resolve o problema do sinal primeiro. Aqui não tem menos? Então multiplica por menos 1, aqui também tem que inverter o sinal de todo mundo. Aqui fica tudo positivo. Por último, eu quero o y sozinho. O 5 está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Passa desse jeitinho aqui que é mais fácil de enxergar. Coloca o 5 embaixo de todo mundo. Matemática permite isso. Então pronto. Porque quando eu te perguntar qual que é o coeficiente angular, fica fácil de responder. O coeficiente angular é quem multiplica o x, é 4/5. O coeficiente linear é 17/5. Com essa observação, você já consegue me dizer de cara, por exemplo, que a sua reta é crescente, ela faz isso aqui, porque o seu coeficiente angular é positivo. Ela toca lá em cima no eixo y, toca na parte positiva. Então eu posso mais ou menos esboçar e falar que é isso aqui, olha. Aqui vale 17/5, está crescente porque é positivo. Por último, caso eu quisesse dar mais informações e detalhes, eu poderia pegar esse valorzinho aqui, que seria a sua raiz, que é chamar isso aqui de zero. Posso até aproveitar e falar, ó, se eu jogo que aqui é zero, fica assim, ó, 4x, 5 mais 17/5. Porque a raiz, o objetivo da raiz é o valor do x, para que isso tudo aqui dê zero. Então vão achar esse valor de x. O 5 aqui eu posso colocar em evidência e passar para lá, e multiplicando vai dar zero. Então de cara o 5 some. Fica assim, 4x mais 17. Jogo o 17 para cá, vai ficar menos 17, 4x. O 4 eu posso passa para lá dividindo. Então aqui vai ficar menos 17, 4. Menos 17 quartos. Faz sentido? Negativo, está na parte de trás, fechou. Então, olha um tanto de informação que a gente consegue de fácil, só de saber o coeficiente angular linear. Aqui é só um complemento. Posso obter a equação geral através já de uma reta, passando pela equação reduzida, que é mais fácil. O que eu vou pensar? Olha, a equação reduzida é mx mais n. O n é onde eu toco o eixo y, que eu já te dei de graça aqui, que é 4. Então já sei que aqui é 4, sem fazer conta nenhuma, só sabendo dessas coisas. Agora o m eu tenho que achar. Como eu tenho um gráfico assim, eu já te dei o gráfico, eu posso pegar a variação do y sobre a variação do x. A variação do y aqui foi 4, a variação do x foi 6. Poderia ser exatamente desse jeito, reduzindo um pouquinho, 2/3 aqui, só lembrando que, como essa reta está inclinada aqui de forma decrescente, esse valor tem que ser negativo. Esse é o jeito mais esperto que a gente tem. Poderia pegar aqui o delta aqui, quando eu faço o delta y aqui, é final menos inicial. Quando eu faço isso, nessa situação, vai dar menos 4. Por isso é a justificativa do menos. Ou então faça a sacada, esse pedaço sobre esse pedaço, lembrando que se é decrescente, eu tenho que colocar um negativo lá. Então o seu y aqui vai ficar menos 2/3 x e aqui mais 4. Isso aqui é a equação reduzida. Se eu quero a equação geral, é só jogar o y para lá. Menos 2x sobre 3 menos y mais 4 igual a zero, porque a equação geral é igual a zero. Tá vendo? Suave, suavaço.